Nós, profissionais da saúde, temos tarefas muito repetidas. Então, automaticamente, nós somos inseridos em hábitos. E você tem muitos hábitos? Os seus hábitos te ajudam ou te atrapalham na sua rotina profissional? Não há nada de errado em termos muitos hábitos. Muito pelo contrário, eles podem ser ótimos recursos para otimizar o nosso tempo. A questão é que nós precisamos ter habilidades e conhecimento para avaliar se realmente os nossos hábitos nos ajudam ou nos prejudicam. Porque se eles prejudicarem, nós precisamos ressignificar. Dentro de uma rotina profissional, nós temos hábitos muito comuns, como, por exemplo, identificar o paciente pelos dados do prontuário. Esse é o paciente do leito 10, este é o paciente que trata próstata, este é o paciente da radiocirurgia, ou por alguma característica física. Ah, essa é a avózinha. Este é o paciente pesado. Então, o que acontece? Isso gera uma descaracterização no indivíduo, porque ele não é um dado, ele é um ser humano. Quando nós realizamos algum procedimento em equipe, é muito comum nós conversarmos assuntos aleatórios na presença do paciente como se ele não estivesse lá. Ou ainda, durante um atendimento, não olhar diretamente nos olhos do paciente. Isso gera uma sensação de indiferença. Que se diz respeito aos hábitos interpessoal, nós podemos destacar as categorias. Isso é coisa da enfermagem, isso é coisa do pessoal da manhã, a menina do administrativo, o rapaz da recepção. Estes são hábitos que descaracterizam os profissionais. Hábitos institucionais. Durante a história dos hospitais, criou-se alguns hábitos e mesmo hoje, depois de tantos avanços, nós ainda percebemos vestígios desses hábitos. Porque os hospitais, inicialmente, eles não foram criados para salvar vida, para promover saúde. Antes, a assistência médica ela era prestada de maneira domiciliar. Quem não tinha condições de contratar esse serviço morria. E por morrerem muitas vezes nas ruas, foram criados locais para levar essas pessoas para que ela não comprometesse a imagem da sociedade. A Igreja Católica prestou uma certa assistência para essas pessoas, mas sem nenhum conhecimento técnico, apenas por solidariedade. E aí, a partir disso, que hoje nós temos o que chamamos de Santa Casa. Nas guerras, com o avanço da tecnologia, os fuzis passaram a ser utilizados e perdia-se muitos soldados por falta de assistência. Então, os médicos foram levados para esses locais para prestarem assistência a esses soldados com o objetivo de ganharem a guerra. Aí surgiram os hospitais militares. Com o aumento do giro financeiro em prol desses hospitais, criaram-se hospitais municipais para que os médicos pudessem administrá-lo. E aí a medicina se tornou muito forte e os médicos, para sustentar esse reinado, eles se apoiaram nas duas indústrias, farmacêutica e tecnológica. E durante muitos anos, essas indústrias representavam uma grande potência nas instituições de saúde. De um tempo para cá, a tecnologia se tornou mais acessível
Isso deixou de ser um fator de concorrência entre as instituições. E agora, quem representa um diferencial é a qualidade. E quem mensura essa qualidade é o paciente. É a satisfação do paciente que leva um indicativo de que aquela instituição prestou um atendimento de qualidade. E é por isso que a humanização vem sendo um assunto cada vez mais frequente na nossa realidade, porque atender de forma humanizada contribui para a satisfação dos pacientes. Então, hoje, é fácil entender porque em alguns momentos nós percebemos que o paciente ele não é o alvo principal, ele não é o destino, ele é o veículo. Mas graças à questão da qualidade, hoje o paciente tem um retorno. A satisfação dos pacientes, ela qualifica as instituições. E aí, indo mais além, aquelas que desejam ter a certificação de qualidade também dependem não só do paciente, mas dos colaboradores. Outro hábito institucional é a fragmentação dos processos, que consiste em deixar cada etapa de um procedimento em grupos que acaba vendo só a parte que lhes cabe fazer. Então, por exemplo, geralmente, pessoas que trabalham no setor administrativo, eles não têm muita noção do impacto de um procedimento deles na assistência que é prestada ao paciente, como, por exemplo, a aprovação de um procedimento no convênio, o envio de um e-mail, a cobrança para agilizar algum processo importante. Eles não têm essa consciência de que uma informação errada ou adiada pode comprometer até a vida dos pacientes. Uma outra questão que gera um impacto no fluxo é centralizar ligações internas na recepção. Então, por exemplo, eu ligo na recepção para perguntar se o médico chegou. Eu poderia obter essa informação através de um outro fluxo, porque a minha ligação ela pode atrasar o atendimento de um paciente que está lá na frente da recepcionista. Esse paciente ele pode estar com dor, ele pode estar sob algum preparo, por exemplo, bexiga cheia. O meu ramal em contato com a recepção pode impedir uma ligação de um paciente externo que tenha algo de extrema importância para falar. Mas tudo isso são informações, são detalhes que as áreas talvez não tenham essa informação com tanta clareza, mas que isso gera impacto no fluxo de atendimento, na qualidade, nos resultados. Outra informação é com relação a uma escriturária, por exemplo. O fato dela ser do administrativo, ela não tem tantas informações do assistencial, ela não tem tantas informações a respeito de um impacto psicológico de algum documento que ela precisa emitir. Esse profissional, ele emite certidão de óbito. Qual é o preparo emocional que esse profissional tem para entregar esse documento para o acompanhante? Como que ele pode prestar um atendimento humanizado? Mas existe um hábito que estabelece que ele é um profissional da parte administrativa. Muitas vezes nem nós que somos do assistencial temos esse suporte, mas certamente a equipe do administrativo não tem. E esses são detalhes
de hábitos que são bem comuns na nossa rotina e que causam um impacto enorme no atendimento ao paciente. Subindo um pouco mais, nós encontramos os hábitos sociais e podemos citar a medicalização do viver humano. O que significa isso? É a transformação de um problema social em um problema de saúde. Um exemplo, a fome é um problema de distribuição de renda, mas que se transforma num problema de saúde quando vira desnutrição. Hoje, todas as manifestações humanas têm um código de identificação da doença. Quase que todos os comportamentos podem ser identificados como uma patologia. E isso mascara a raiz dos problemas. Porque uma inquietação pode ser considerado como uma ansiedade. Uma tristeza pode ser considerado como uma depressão. Não desmerecendo a patologia em si. Mas a questão é que muitas vezes apenas se segue um hábito, uma tendência, que não evidencia de fato o que está acontecendo. Para isso é preciso ter conhecimento das bases, dos aspectos humanos, para que a gente possa identificar as características e qualificar cada coisa de acordo com o seu diagnóstico correto. Nós convivemos com todos esses hábitos e muitas vezes nós nem percebemos, porque já nos acostumamos. A má notícia é que não tem como eliminar um hábito. Nós podemos substituir um hábito ruim por um hábito bom. Mas para isso é preciso ter clareza, é preciso ter conhecimento, é preciso ter habilidades e é preciso ressignificar.